E o São Paulo virou caso de polícia? Calma, vem comigo e vamos entender essa notícia que o SBT colocou no ar ontem. Aê, eu não escolhi ser tricolor, eu já nasci. Salve tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias. E o São Paulo foi citado no relatório sobre o Corinthians, o desvio de valores que aconteceu no contrato de patrocínio com a VideBet, que está ligado à facção PCC. Bom, mas isso assustou muita gente que cobre o São Paulo, saiu noticiando, que não sei o quê. Mas vamos dar uma lida nessa notícia e entender e também trazer um pouco do que acontece e o que aconteceu realmente em São Paulo, como ele foi citado e o que está sendo apurado lá pelos lados, principalmente do Corinthians. Bom, a manchete ela é bem chamativa, né? Exclusiva. Além do Corinthians, polícia investiga a ligação de facção criminosa com 3 times paulistas. O São Paulo Futebol Clube é citado em relatório das investigações sobre desvios do contrato entre Corinthians e VideBet, que aponta ligações com o PCC. Bom, vamos entender um pouco essa notícia. Vocês vão ver que no decorrer da matéria isso fala muito mais ainda sobre o Corinthians do que o São Paulo, né? O São Paulo foi citado realmente no relatório pelo que indica a notícia, mas não tem explicações maiores do que realmente aconteceu. Vamos ler a notícia para a gente começar e também explicar para você o que realmente e em que momento o São Paulo é citado em tudo isso. Bom, então, só para você entender o relatório, né? O que acontece? O relatório que fala sobre o desvio de dinheiro do contrato entre Corinthians e VideBet, lembra que a VideBet foi o patrocinador master da camisa do Corinthians, aponta ali que teve negócios com dirigentes de outros 3 clubes paulistas. Então, esse é o primeiro ponto, né? O documento faz parte de uma conclusão de investigações de desvio de 1 milhão e 400 do contrato de patrocínio do Corinthians com a empresa de casa de apostas. Ao rastrear o caminho do dinheiro, os policiais encontraram provas da participação de integrantes de facções criminosas também em negociações com o São Paulo Futebol Clube. Então, né, só para trazer aí o que aconteceu, o São Paulo é citado nesse primeiro parágrafo da notícia. Também foram citados a União Barbarense e o Água Santa. Bom, agora vamos entender o que acontece lá no Corinthians, que é o que foi escrito lá, e que o Augusto Melo, né, que é o principal investigado do Planning, é o presidente afastado do Corinthians, tem mais 4 pessoas ali que foram indiciadas pela promotoria, né, o senhor Gaeco, por crimes de furto, lavagem de dinheiro e associações criminosas. Bom, abre aspas o presidente Augusto Melo falando. Foi o que o Marcelo Mariano, através do Sérgio, chegou para mim lá dentro do clube. Não tinha sala ainda, tava andando falando para mim. Presidente, apareceu aqui, tem um intermediário que trouxe a VideBet. Eu falei, nunca ouvi falar. VideBet, eles querem uma conversa com o senhor. Tá bom, Marcelinho, toca aí. Então, o presidente do Corinthians fazendo a menção. A notícia ainda fala sobre a unidade de inteligência da Polícia Civil montou um diagrama de conexões que mostra os rastros que ligam os criminosos aos clubes. Então vamos entender um pouquinho disso. Do lado da facção criminosa, o primeiro comando da capital, né, a facção PCC, estão Danilo Lima de Oliveira, o Tripa, Cristiano Lino de Menezes e 3 pessoas assassinadas na guerra do poder organizado. Os traficantes Anderson Santa Fausta, o cara preta, o Rafael Maeda Pires, o Japa do PCC e o delator Antônio Vinícius Gritzbach. Vocês vão vincular isso àquela questão do... Lembre que teve um empresário que foi morto no aeroporto de Guarulhos, enfim, é um desses nomes aqui que está sendo citado, né, dentro do parágrafo que a gente acabou de ler. Né? Aqui, o Tripa, que é o Danilo Lima de Oliveira, ele é apontado como o operador financeiro da facção e o verdadeiro controlador da UJ Futebol. O dinheiro desviado do contrato com o Corinthians foi parar na conta da UJ. Segundo o relatório, Tripa usava a estrutura tanto do UJ quanto da empresa Lion Soccer Sports para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. Cristiano já foi condenado pelo tráfico e também de roubo a banco. É o apontado como braço financeiro do PCC, de acordo com o relatório que auxilia nas operações da UJ. O sócio formal da UJ, que vocês estão vendo aí nas fotos, é o Ulisses de Souza Jorge, citado em delações como articulador da entrada do PCC no mercado do futebol. O relatório também liga dirigentes do Corinthians aos criminosos Haroldo José Dantas da Silva, presidente do Conselho Fiscal, após a eleição de Augusto Melo, que é citado. O documento afirma que a ascensão do dirigente coincide com uma série de comportamentos e decisões questionáveis, incluindo a negociação do jogador Henry com a UJ Futebol. As ligações suspeitas de Augusto Melo começaram antes da eleição para a presidência do Corinthians, conforme o relatório, quando era dirigente do União Barbarense. Melo intermediou percentuais de atletas com empresários ligados
ao Jota Futebol, ele também teria sido identificado como beneficiário indireto de recursos de patrocínios ao time do Água Santa, que teriam sido usados para quitar dívidas da campanha e a presidência do Corinthians. Abre aspas, Augusto Melo afirmando, em 2012 eu vim para ser conselheiro, convidado, né? Aí fui conselheiro, depois diretor de base, e aí em 2017 eu fui convidado pelo senhor Roque Cittadini para ser vice-presidente. Depois em 2020 eu saí como candidato e em 2023 venci a eleição. Então vejam que todo o contexto da notícia ainda muito em volta do Corinthians, Água Santa, União Barbarense e São Paulo são citados no relatório e vamos entender um pouco melhor o que a notícia fala agora sobre o São Paulo. Fala sobre as ligações com outros clubes, né? Então ele fala ali que o São Paulo foi citado no relatório, por quê? Porque, vou ler exatamente o que está escrito na notícia. A investigação que começou por causa do desvio de dinheiro no contrato de patrocínio do Corinthians foi além do esperado, mas rastreamento do dinheiro levou policiais ao São Paulo Futebol Clube. O organograma de conexões criminosas mostra vínculos também com a União Barbarense e o Água Santa, né? Aqui fala, o elo do São Paulo está relacionado a negociações de jogadores com as empresas o Jota Futebol e a Lion Soccer, que a gente mencionou acima, né? Em nota enviada ao SBT, o São Paulo diz que por não ser notificado e não ter acesso ao relatório, não vai se pronunciar. Aí aqui mais abaixo vai falar sobre a questão da União Barbarense, que a União Barbarense se colocou à disposição, que ela não conhece nada relacionado a Vai de Bet e que ela está aí aberta aí a colaborar com as investigações sem nenhum problema. O Água Santa também foi citado no relatório, mas aqui não tem muita explicação sobre isso, e ainda tem uma nota aqui falando sobre a Gaviões da Fiel. O relatório também aponta uma existência de estrutura paralela para a contratação de 2 integrantes da torcida organizada, e fala o nome dos integrantes aqui da Gaviões da Fiel, né? Aí fala ainda das investigações que estão sendo feitas aqui, o relatório ainda fala de desvio de dinheiro, e aí compromete alguns membros corintianos, como o Augusto Melo, que está afastado, o Marcelo Mariano, que é ex-superintendente de marketing, o Sérgio Moura, que é o Sérgio Moura, e o Yun Ki, que era chefe do departamento jurídico em 2024, e o Alex Cassundé. Então, assim, realmente é uma notícia triste, mas ainda sem muito fundamento, né? O São Paulo aparentemente foi citado no relatório, mas não temos nenhum detalhe do que aconteceu. Então, ainda espero que venham a público aqui para que a gente tenha um pouco, entender quais foram esses jogadores e por que o São Paulo acabou negociando com essas empresas. A priori não eram empresas que estavam identificadas, ainda ligadas ao crime organizado, mas isso faz parte de um modelo de governança que o São Paulo precisa se preocupar, né? Ele precisa avaliar com quem que ele se relaciona, não sair se relacionando com qualquer empresa, né? E isso aconteceu no Corinthians, né? E aí vai entender o que aconteceu. Eu espero que isso tudo seja apurado, que o São Paulo tenha, né, não tenha usado aí de forma ilícita nada, e esperamos notícias. Ainda não dá para condenar ninguém, muita gente já saiu batendo, falando, é o fim do São Paulo, não sei o quê. Vamos esperar para entender o que vai acontecer. Queria só trazer essa explicação para vocês antes da gente sair crucificando todo mundo. De novo, não tô passando pano para ninguém aqui, é uma notícia ruim de você ver o nome do clube vinculado, mas ainda não tem nada de concreto ou nada aqui detalhado para que a gente consiga fazer alguma crítica mais fundamentada. Beleza? É isso, torcedor tricolor. Vamos esperar para ver o que vai acontecer aí e a gente vai atualizando vocês assim que tivermos mais informações. A qualquer momento voltamos com mais notícias sobre o São Paulo Futebol Clube. Para você que chegou até aqui, fica o convite, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe o nosso conteúdo. Também deixe o seu like, que ele é muito importante para que cada vez mais a gente chegue a mais São Paulinos. Também comente sobre essa notícia, o que você achou sobre essa explicação e o que você tem achado também da gestão do São Paulo nesses últimos anos. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau.